Olá, pessoal, bem-vindos de volta. E a gente já criou aqui a nossa variação de tipografia e vai voltar a trabalhar no nosso header. Ele está praticamente pronto. Então, os elementos aqui, ó, eles já estão bem como a gente queria em relação ao nosso protótipo e falta somente posicionar, o que pode ser um desafio muito grande aí para quem lida aí com HTML, CSS e até tecnologias mais avançadas. Por isso, eu vou dar uma explicação teórica primeiro e depois a gente vai aprender ali com mais clareza ali na prática vários exemplos de diagramação que a gente vai utilizar no projeto inteiro. Então vamos lá. Eu trouxe aqui, ó, um conteúdo sobre três tipos de uma mesma propriedade CSS que se chama display, que é uma propriedade que a gente utiliza muito para diagramar. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês como isso funciona. Então, a gente tem várias propriedades de display e por padrão a gente tem aqui o display block. Então, o block ele tenta ocupar 100% da tela. Então, o elemento que é block ele tenta ocupar 100%. O que eu quero dizer com isso, 100%? Se a gente for observar com calma, a gente vai ver que os elementos aqui, ó, eles são muito parecidos com caixinhas, tá vendo? Então é como se tivesse várias caixinhas. Ó, e uma caixinha que é um bloco, ó, mesmo que ela não tenha conteúdo na direita, ela está tentando ocupar 100% da caixinha pai aqui, que é o header, entendeu? Então isso é o comportamento bloco. Esse bloco ele pode ser influenciado por padding, por margem, por largura e altura, beleza? A gente tem também o que a gente chama de comportamento inline, que é o que a gente pode observar aqui, por exemplo, nesta imagem. Ó. Então, ela não se força a marcar 100%, mas somente o tamanho do elemento de fato. Algo que é inline tem por natureza não poder receber alteração ali de margem, padding, altura e largura, mas a gente pode resolver isso com um carinha aqui, que é o inline block. Então, a gente tem um elemento ocupando somente o tamanho ali dele ou dos elementos filhos que tem dentro. E a gente pode receber margem, padding, largura e altura, beleza? Então, essas são as formas mais simples de display, mas a mais eficiente aqui para a gente diagramar é o display flex, tá? E o display flex ele funciona muito semelhante a um alinhamento aí de programas gráficos que a gente conhece, como por exemplo o Figma que eu estou utilizando. Então o que eu quero dizer com isso? É que quando a gente coloca em um elemento o display flex, ele começa a alinhar os elementos que estão dentro dele. Então, a princípio, o display flex ele pega os elementos que por natureza ficam um embaixo do outro e coloca eles lado a lado. Bacana? Aí a gente tem algumas outras propriedades que estão relacionadas a esse display flex. Que, por exemplo, são o justify content, que vai definir o posicionamento horizontal dos elementos internos. Então, ó, imagine que eu tivesse aqui o posicionamento flex start. Então, eu teria os elementos no início. Se eu tivesse ao centro, eu teria ao centro. Se eu tivesse o flex end, eu teria à direita. Além da gente ter uma ideia aqui de justificar. Então, ó, deixa eu ver se eu consigo simular isso com o programa visual. Não, mas o justificar é espaçar aqui as coisas de forma igual. Existem ali tipos de justificar, mas isso a gente consegue ver com a prática. O align items, por outro lado, ele faz a mesma coisa, porém ele faz de maneira vertical. Então, flex start aqui vai ser o início.
o center vai ser o meio, o flex end vai ser embaixo e por aí vai. Então, cada div que tiver esse flex vai poder tratar os elementos dentro dela desse jeito que a gente está vendo. Que é uma forma muito interessante de diagramar, por ser bem semelhante à forma como os próprios designers diagramam. Então, eu estou usando um programa que é de designer e conseguindo reproduzir o comportamento de forma bem semelhante. Eu trouxe aqui alguns exemplos do Space Around. Então, ele espalha de forma igual, considerando as margens aqui de esquerda e direita. O Between, ele tenta forçar as laterais do elemento. E aqui também a gente tem uma situação. Então, normalmente o Flex coloca as coisas lado a lado. Mas se eu quisesse ter todos esses recursos num alinhamento aqui vertical, então eu utilizaria o Flex Direction Column, que simplesmente muda as coisas, é como se ele deitasse a caixa flex, tornando aqui o Justify Content vertical e o Align Items horizontal, além de colocando as coisas uma embaixo das outras. Então, isso está muito teórico, mas a gente vai ver isso na prática, estilizando o nosso header no próximo vídeo. E eu vejo vocês lá. Até mais!